Ó, deixa eu te dar um exemplo muito, muito importante. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 2019, eu trabalhei com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para poder conseguir emendas para eles, né? Foi a primeira vez na história que a gente conseguiu levantar aí, acho que foi 20 milhões de reais. Só que o que eu fiz? Em vez da gente passar para a PM, que ia comprar arma, colete, eu dialoguei com Daniel Silveira, com todos eles que queriam colocar dinheiro, e eu peguei os projetos da Polícia Civil para inteligência, para um novo prédio de Florence, para equipamento, para você fazer mais software para poder pegar crimes de colarinho branco, para ajudar com um ônibus, para ter atendimento para crianças e adolescentes, para isso. Aí a gente conseguiu fazer esse trabalho todinho com a Polícia Civil lá do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a pandemia veio, a gente teve que realocar. Aí, esse ano, eu estou fazendo o mesmo trabalho de novo. Já mandei emenda para eles, continuo dialogando. Porque, assim, você precisa estar trabalhando com a polícia. E existe hoje ainda um sistema que a esquerda ainda criminaliza muito os policiais. Obviamente, existe a nata ruim, né, ali da polícia, né, que a gente sabe, da milícia que a gente tem, mas tem muitos policiais bons. E aí, por exemplo, eu apresentei projeto para a saúde mental dos policiais, que faz o quê? Você faz com que o policial ele consiga ter um tratamento. Cara, o cara que vai num confronto, mata uma pessoa, ele precisa ter um acompanhamento. Com certeza. E mais do que isso, quando você consegue fazer com que esse profissional de segurança pública ele tenha essa entrada mais humanizada, ele tem um approach mais humanizado com a própria população. Então você começa a modificar a estrutura disso daí. É o dinheiro no lugar certo. E aí eu também apresentei projeto, porque quem trabalha em salubridade, em risco, para poder eles terem um ganho de dinheiro a mais, para quê? Incentivar os profissionais de segurança pública para que eles tenham dinheiro e não precisem ir para a corrupção. Só que você não vê muito disso sendo feito dentro do campo da esquerda, porque existe muito uma criminalização. Por exemplo, teve o caso lá em 2019, que foi na semana... Foi a semana da negritude, que foi do dia 20, né? A gente fez uma exposição e tinha lá um cartaz com um policial saindo e um jovem negro no chão. Os caras foram lá e rasgaram aquilo lá. E aí eu fui lá ter um diálogo com o Maia e com o Capitão Augusto, que é aqui de São Paulo, né? Capitão Augusto, que é um parlamentar lá. E eu dialoguei com ele, olha só, que a gente vai colocar... Nem todos os... Aí eu botei um papelzinho do lado falando assim, nem todos os policiais compactuam para essa estatística. Foi um diálogo. Os caras rasgaram, a gente botou no lugar, mas só que a gente complementou. Porque eu acredito nisso, eu acredito na força da segurança pública. Não dá para alienar toda a força não policial. Não dá para alienar, você tem que trazer para poder dialogar e dar melhores condições de trabalho para esses profissionais. Porque no Rio de Janeiro, aonde foi que eles aprenderam a maior quantidade de armas? Foi no condomínio do Bolsonaro, porra. Foi lá, sabe? Eles aprenderam só Polícia Civil, 300 e poucos milicianos, sem atirar, sem uma bala, sabe? Aí eu te levo pro que aconteceu lá no Jacarezinho. Teve aquela chacina lá, aí o Glenn tá falando do que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá todo mundo parado lá. Teve a chacina lá e a polícia lá falou o quê? Não, a gente tá indo para poder não deixar eles aliciarem os jovens pro tráfico. Mas cadê entrando com educação? Cadê entrando com cultura? Cadê entrando com condições de dar curso ali? Aí eu e o Glenn saiu, né, aqui do país, porque a gente não tem condições de fazer as coisas, fomos atrás de recursos no privado. A gente conseguiu montar um projeto lá no Jacarezinho para reformar... 1 milhão e 200 reais para renovar. Para renovar centros de esporte lá, campo de futebol. Que massa, mano. Quem ajudou vocês? Jack Dorsey, o dono do Twitter. Ah, é? E estamos pegando mais para a Rocinha, para Rocinha, mas Vidigal. olha só, é isso que legal. Porque a gente não dá para só fazer com o Estado que não está fazendo. O Estado vai lá e põe bala. A gente não consegue fazer com o Estado. Quem vai mudar a porra do mundo somos nós. E a gente tem que botar a mão na massa. Então, mas quem é melhor para resolver esses problemas? As pessoas eu vou querer sua ajuda depois, porque os moleques lá e a galera do Jacarezinho vão querer também ter um estúdiozinho lá para poder fazer um podcast deles. E aí eu vou contar com vocês também para a gente poder montar isso para eles. Adoraria. Lá. Inclusive, a galera que não sabe o que está acontecendo, a gente tem a gente tá montando tá em obra, inclusive, lá no Capão Redondo. Isso. Não, mas desculpa, eu li na internet que ele é racista, fascista, eles não vão fazer isso. Não, mas, sério, quem é melhor para a sociedade?
ou protestando na rua, falando que foda-se policiais, todos policiais são racistas, são bandidos, tudo isso, ou fazendo um diálogo, percebendo que, obviamente, tem problemas com policiais, quem tem policiais corruptos, com todos os grupos que Ainda mais o membros... segmento que tem a permissão de matar. Mas- Imagina se não vai ter problema. Mas muitas vezes que acontece isso é que nos Estados Unidos tinha esse movimento depois do assassinato do George Floyd, com esse movimento falando defund the police, ou seja, elimina o polícia, que todo mundo está insistindo. Mas quando isso está sendo feito em nome de quem? Das pessoas negras, das pessoas latinas, dos pobres. Mas se você vai para as comunidades e fazer pesquisas e você pergunta às pessoas que moram na comunidade que você está em favor eliminando o policial, todo mundo fala, eliminando o policial? Você é louca? Obviamente não queremos fazer isso, é bom? Bastante nicotina nisso aqui. Mas, então, essa ideia está vendo da elite da esquerda, principalmente branco, pessoas que trabalham em organizações mídia, falando Quem que nunca eles sofreu. Nunca sofreu. Então, nada. Então, elimina o polícia. Só que vai como acontecer teoria, se você... como teoria, só entende como teoria, mas não vê a realidade. Obviamente, quando eu era jovem, tomei tapa na cara de policial, voltando carteira de trabalho, voltando tarde da noite, cansado, sendo revistado várias vezes. Obviamente, eu tenho, dentro da minha própria vivência, a violência policial que acontece. Quando eu tinha 8 anos de idade, indo para a escola, eu vi o meu primeiro corpo morto estendido no chão na favela, quando tinha operação dentro da favela. Obviamente, é um terrorismo que acontece, essas operações dentro das favelas. Pô, minha mãe passou mal naquela chacina que teve no Jacarezinho, não podia sair de casa. Meu sobrinho, cara, eu fico morrendo de medo de uma operação dessa. Se matar qualquer jovem negro dentro da favela, já sai um montão de mídia que ele era criminoso, que isso... Até você provar o contrário, sabe? Assim, é muito complexo dentro da sociedade. Mas, ao mesmo tempo que você tem que combater essa casta corrupta dentro da polícia, você tem que dar recursos para que eles possam também agir e serem tratados com respeito dentro da sociedade. Então, assim, tem que encontrar um balanço dentro disso. E esse balanço só encontra com recursos para que esteja indo colocar diretamente nos lugares certos para que a gente possa reforçar a polícia, para que a própria polícia acabe com a corrupção dentro da polícia e dentro da sociedade. Aí sim a gente vai conseguir melhorar a sociedade com bastante educação e com bastante recursos para a inteligência. Mais inteligência, menos bala. Esse tem que ser o lema para a sociedade seguir em frente e mudar. Com certeza, né? Infelizmente, a gente olha para esses problemas da criminalidade, da violência, mas para resolver ele, o problema é tão mais complexo, é tão mais enraizado, é tão mais fundamental. O problema da violência é um problema da desigualdade, no final das contas, né? Porque você só comete a violência contra alguém quando você tem a superioridade de poder para com essa pessoa. Se você tira a possibilidade de haver na sociedade uma superioridade de poder nas interações sociais ao ponto que ela seja permitida a ser violenta, se a gente elimina esse ambiente, a gente elimina esses problemas. Mas a gente não elimina esse ambiente tirando os policiais do ambiente. Não são os policiais que causaram um ambiente de desigualdade. E, obviamente, é impossível ter uma vida completa, uma vida feliz, se você não tem segurança pública. Então, muitas vezes a esquerda acredita que se você está falando sobre a necessidade de segurança pública, combater crime, você está dando um discurso da direita, um discurso autoritário, um discurso da fascismo, mas todo mundo que nós conhecemos, que mora na favela, tem o mesmo medo de todo mundo que quando o filho ou a filha vai para a escola que não vai voltar porque vai ser o vítima da violência. Então, a única pessoa que quer eliminar a polícia, que vai falar alguma coisa assim, são pessoas que vai ter segurança privada. Porque pode pagar. Você acredita que pessoas que estão vivendo nas comunidades onde tem crime violento querem eliminar
a polícia, obviamente, não quer reformar a polícia, mas quer Sim. mais polícia, quer mais segurança, quer mais proteção. Até porque tem muitos policiais que são da periferia. Que tem que esconder o Exatamente. fato que são Exato. policiais na periferia porque eles sabem que podem ser mortos por causa disso. E um exemplo muito grande disso foi ano passado, no dia 13 de março do ano passado, eu estava voltando de Brasília e o Marcelo, né, nosso sobrinho tá morando com a gente, e ele tava tendo um tiroteio lá na favela e ele teve que pegar o metrô porque ele não podia entrar na favela e foi lá para casa. Ele passou a pandemia com a gente e aí o moleque queria estudar, queria crescer na vida e aí a gente conversei com a mãe dele e aí ela deixou a oportunidade dele ficar com a gente para ele poder estar estudando, sabe, assim, para poder crescer. Mas, cara, se ele entra lá dentro na favela num momento desse e toma um tiro, por ele ser lido como um menino não branco, já iam colocar ele como um criminoso dentro da sociedade, entendeu? Então, assim, é um debate que precisa ser feito com a sociedade de uma forma muito mais ampla. E é isso, é recurso e educação para a gente modificar o sistema de segurança pública que a gente tem no país, que foi a agenda que o Bolsonaro colocou, que não fez merda nenhuma para nenhum deles dentro da sociedade. É verdade. Tanto que os policiais continuam mal pagos, continuam morrendo em situação precária também, né? E Não, outras se coisas. suicidando. A gente tem um dos maiores índices de suicídio de policiais no país. 3 a cada 10 policiais cometem suicídio, cara. Sim, o Bolsonaro foi uma Caralho, não um número mudança. Né? insano essa porra. Uhum.